Excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimo senhor procurador de justiça, caros colegas advogados aqui presentes, Assembleia em geral, é sempre um grande prazer e uma honra poder falar a partir da tribuna do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especialmente quando em pauta está um caso que demandará uma sincera e importante reflexão acerca da importância da Constituição Federal. Hoje, não vem um advogado em nome de uma grande empresa, de uma grande multinacional, de um grande grupo econômico. Ao contrário, aqui estou em nome de uma pequena empresa que, no exercício da sua atividade econômica, cumpre uma função de caráter humano sobretudo, porque a empresa Onconorte vende medicamentos para o câncer. Eu trago no fundo do coração o sentimento sincero de que nenhum ser humano, por mais perverso que seja, ainda que traga consigo as piores maldades, necessite das mercadorias vendidas pela empresa Onconorte. O fato é que a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, de maneira explícita, não mandou um recado para o legislador ordinário, não mandou um aviso, ao contrário, de maneira expressa, determinou que as empresas pequenas, em razão exatamente da sua condição de pequena, usufrua de um tratamento tributário específico, privilegiado, especial, distinto e, mais importante para este caso, unificado, o que significa na prática que as empresas do Simples Nacional, em razão do exercício das suas atividades, serão tributadas em uma guia única, a guia do regime simplificado. Este é o desejo da Constituição. Como disse, a nossa lei maior não deixou a cargo do legislador infraconstitucional esta opção de definir a maneira como os tributos incidentes nas atividades econômicas das pequenas empresas serão recolhidos. Ao contrário, está lá no artigo 146 da Constituição que todas as empresas que se submetem à tributação segundo as regras do Simples Nacional serão tributadas em guia única. Não se trata de um aviso para o legislador complementar, não se trata de uma opção para o legislador ordinário de cada entidade da federação. Ao contrário, é um comando constitucional. Sendo assim, este tribunal hoje é chamado a desafiar um princípio que, se prevalecer, significará que toda a estrutura que nós conhecemos de direito enquanto sociedade civilizada cairá por terra. Está o Estado adstrito à Constituição Federal, quer dizer, o Estado submete-se à supremacia da Constituição ou a Constituição é simplesmente um documento sem qualquer eficácia, sem qualquer sentido, porque o Estado não encontra limites. Este princípio que apregoa que o Estado está acima da Constituição, que o Estado não tem limites, encontrou sua cova desde 1215, com a promulgação da Magna Carta Inglesa. Ali, o povo inglês rebelou-se contra o seu soberano em razão da tributação excessiva. E é exatamente a tributação excessiva, injusta, inconstitucional, que nos traz novamente aqui a este plenário, a esta Casa de Justiça, para que se faça valer a Constituição. E aqui nós estamos para cumprir o nosso dever, excelências. Qual é o nosso dever? Fazer valer a nossa Constituição.
A nossa Constituição, que se sabe, não é perfeita, porque ela mesma admite ser emendada. Entretanto, a despeito das nossas considerações pessoais, a despeito do poder do Estado, esta Constituição merece ser respeitada. Esta Constituição que de maneira clara, de maneira inequívoca, determina que as empresas do Simples Nacional tenham uma tributação diferenciada, recolham o tributo em guia única, precisa ser respeitada. Não esqueçamos a famosa frase de Ulisses Guimarães, naquela tarde de 5 de outubro de 1988. Traidor da Constituição é traidor da pátria. E nós estamos aqui para fazer valer a Constituição da nossa pátria, porque o Estado do Pará, no exercício do seu poder extroverso, sente-se autorizado, ao arrepio da Constituição, a cobrar o ICMS fora da guia do Simples Nacional. O ICMS, que de acordo com a Constituição, de maneira clara e inequívoca, deve ser recolhido na guia única de apuração do Simples Nacional, está sendo exigido por fora com a alíquota superior, como se a empresa Onconorte e tantas outras empresas de pequeno porte fossem grandiosas corporações. Imaginem, excelências, que a empresa de pequeno porte, exatamente em razão da sua condição econômica, se submeterá a toda a complexidade de obrigações acessórias que uma grande empresa se submete. É este o pensamento da Constituição? É este o desejo da Constituição? Aquela Constituição que colocou como princípio da ordem econômica o tratamento diferenciado para as empresas do Simples? O Estado do Pará, cobrando ICMS antecipado, viola frontalmente a letra da Constituição. Nós não estamos nos insurgindo contra a legislação em abstrato, como bem pronunciou Sua Excelência, a relatora desembargadora. Nós estamos aqui contra os efeitos concretos da legislação infraconstitucional, que no dia a dia viola o direito líquido e certo da recorrente a ser tributada em guia única, porque o ICMS, igual a todos os outros tributos, deve ser recolhido na guia centralizada, na guia unificada, com um tratamento específico, com um tratamento privilegiado. Não venha o Estado do Pará dizer que o Simples Nacional é um benefício fiscal, é uma benesse. Não é. Uma benesse parte do desejo do Estado de abrir mão do que é seu. O Simples Nacional não é um benefício fiscal na medida em que é imperativo que decorre da própria Constituição. É a Constituição quem determina que as empresas pequenas devem ser tributadas em guia única, devem ser tributadas com alíquota menor. E o Estado sente-se no direito de dizer que o Simples Nacional é uma benesse, é um favor. Imaginem que, se todas as vezes que o Estado edita um ato legal, um ato normativo, inconstitucional, alega razões de caráter econômico para fazer valer ainda assim este ato inconstitucional e, neste contexto, alega também que o que ele fez é um benefício. O Estado, inclusive ainda ele, submete-se ao império da Constituição. Negar esta verdade fundamental é reduzir a Constituição a nada. É colocar a Constituição como algo estranho ao poder do Estado. Se o Estado não respeita a Constituição, significa que o direito está proscrito, porque o Estado não encontra mais limites. Este Estado que tem o direito de tributar, este Estado que tem o direito do uso da força, é o mesmo Estado que, chamado de Estado Democrático de Direito, deve obedecer à Constituição. É a Constituição que fundamenta e limita o Estado.
Sendo assim, qual é a autoridade do Estado para desafiar o princípio da supremacia da Constituição? Reitera-se, decorre da Constituição o direito líquido e certo de a recorrente ser tributada em guia única, de não se submeter à complexidade do ICMS, de ver a sua atividade ser tributada da maneira correta. E qual é a maneira correta? É a aplicação da Constituição. Nós não estamos falando de um princípio vago, de um princípio indefinido. Está lá no artigo 146 da Constituição, está lá no artigo 170, como princípio da ordem econômica, a tributação diferenciada, específica, especial, distinta das empresas do Simples Nacional. Ainda mais quando se trata de uma empresa que comercializa mercadorias que, como eu falei anteriormente, sinceramente, nenhum de nós gostaríamos que qualquer ser humano, apesar das suas misérias, necessitasse das mercadorias que a empresa Onconorte comercializa. Porque o que é comercializado são os medicamentos para o câncer e também outras drogas de uso humano. Imaginem os doentes, aqueles que em um momento de dor mais extrema, mais lacinante, mais desesperadora situação, necessitam de um acolhimento. A Constituição Federal, pela via da tributação, oferece este acolhimento, oferece este conforto, porque nesta situação é evidente que a medicação sairá mais barata, mas o Estado, como dizia certa vez o ministro Gilmar Mendes, em sua ânsia arrecadatória, jamais deixará isto acontecer. O Estado, aquele que deveria zelar por todos nós, que deveria cumprir a Constituição, exige uma tributação excessiva, exige uma tributação onerosa. Sempre a tributação esteve como causa dos grandes movimentos sociais. Desde 1215, pelas grandes revoluções burguesas, pela Constituição do Império, até aqui, a nossa Constituição, ainda dita cidadã, a tributação alcançou um patamar especial como causa dos acontecimentos históricos e como causa de proteção aos direitos individuais dos cidadãos. E é a tributação que nos traz aqui novamente uma tributação injusta, uma tributação inconstitucional, uma tributação que se dá ao arrepio do que manda a Carta Magna, porque, mais uma vez, eu repito, a Constituição, de maneira clara, determina o tratamento diferenciado, mas não deixa a cargo da legislação infraconstitucional esse tratamento diferenciado. A própria Carta Magna, a própria lei fundamental, determina que as pequenas empresas serão tributadas em guia única. Qual é a dúvida em relação a este aspecto? Será que a Constituição não foi suficientemente clara? É preciso que o legislador seja instruído neste sentido? Está claro no texto constitucional. Precisa de uma lei infraconstitucional para definir o que a Constituição já definiu? Não. A situação, do ponto de vista jurídico, é muito simples. A recorrente tem o direito de ser tributada em guia única. A exigência de ICMS antecipado é inconstitucional, fora da guia de apuração do Simples Nacional. Cobrar ICMS fora da guia do Simples Nacional viola a Constituição. Não uma interpretação fugaz, não uma interpretação genérica, é a letra da Constituição. Tantas vezes, nós, desde a faculdade, somos orientados a abandonar a literalidade. Entretanto, se nós abandonarmos a literalidade do texto constitucional, o que sobrará? As opiniões particulares? Os desejos de cada um? Não. É por esta razão, excelências, que hoje nós estamos aqui tomando o precioso tempo das senhoras desembargadoras
para fazer valer esta verdade e pedir que o agravo seja conhecido e provido conforme os termos do nosso recurso. Obrigado. Agradeço ao senhor advogado. Retorno à senhora relatora para o voto. Tá. Como eu vou pelo provimento, eu até poderia ter pedido a dispensa da sustentação oral, para ganhar tempo, já que a gente